Olá! Hoje a gente vai mergulhar um pouco na vida do Edgar Allan Poe, mas assim, por um ângulo diferente, né? Olhando mais para o homem, para a vida pessoal dele, a vida doméstica, essas coisas menos conhecidas. Exato. E a nossa lente para isso vai ser um livro bem específico. A Vida de Edgar Allan Poe, da Susan Archer Wise, lá de 1907. É bom lembrar que ela mesmo diz, né, não é uma biografia completa, é mais um suplemento. Ah, interessante. Baseado em que exatamente? Bom, ela usou relatos de amigos próximos do Poe, parentes dela que conviveram com a família, e até o contato que ela mesma teve com ele já no finalzinho da vida dele. O objetivo dela era, claro, mostrar um Poe que o público não conhecia e corrigir alguns erros que circulavam. Entendi. Então a ideia aqui é tentar pescar umas pérolas desse livro, né? Revelar umas facetas mais íntimas, talvez até surpreendentes do Poe, corrigir uns mitos. Isso. E, começando lá do início mesmo, das origens, a Wise traz um relato da mãe dela que conheceu a família Poe lá em Norfolk. Fala da mãe do Poe, a Elizabeth, que era atriz, e da avó materna, que, olha que curioso, se passava por babá galesa. Nossa, que detalhe! E logo vem a parte trágica, né? Sim, a morte da mãe em Richmond, a família numa pobreza extrema. Daí o Edgar vai ser acolhido pelos Allan e a irmã Rosalie pelos Mackenzie. E a Wise menciona uma coisa meio sinistra, né? Que a avó supostamente dava chá de gin para as crianças, para fortalecer, segundo ela dizia. Já mostra um começo bem conturbado. Nossa, que coisa! E a vida com os Alan, parece que ali também já tinha uma dinâmica complexa, né? Totalmente. A senhora Allan é descrita como muito afetuosa, talvez até um pouco indulgente demais. E o senhor Allan, pelo contrário, era bem rigoroso, às vezes até severo. Tem aquela história famosa, né? Do Poe criança oferecendo as varas para ser açoitado pelo senhor Allan, mas escolhendo as mais grossas. Sim. O que será que isso já dizia sobre ele tão pequeno? Uma rebeldia, talvez? É, talvez uma mistura de desafio com, sei lá, uma busca estranha por algum tipo de limite. A Weiss também, é importante dizer, desfaz aquele mito de que a infância dele no início foi super luxuosa, sabe? Sem pônei, sem vida de príncipe. Ah, bom saber. E ela aponta o medo que ele carregou a vida toda. Medo de cemitério, medo do escuro. Talvez por causa das histórias de fantasma que ele ouvia dos criados. Aliás, ele tinha uma relação boa com os criados, o que não era tão comum na época. Interessante. E aí, avançando para a juventude, o temperamento dele começa a aflorar mais, né? Orgulhoso, muito sensível. Exato. Tem a sátira que ele fez Dom Pomposa e aquela paixão famosa pela senhora Stannard, mãe de um colega. A Weiss meio que questiona aquela lenda dele visitar o túmulo dela à noite. Por quê? Bom, ela argumenta que, com o medo que ele tinha do escuro e a disciplina rígida lá na casa dos Allan, isso parece meio improvável. Sugere que foi mais um amor platônico, idealizado. Faz sentido, mas essa sensibilidade toda convivia com uma impulsividade forte, né? Na universidade. Pois é, Universidade da Virgínia, aí começam as extravagâncias, as dívidas de jogo. E não eram pequenas, não, mas de US$ 2.000. Imagina isso na época. Uma fortuna. Isso deve ter criado um atrito enorme com o seu Anala. Com certeza. E a saída dele de casa, segundo a Weiss, não foi bem uma fuga. Foi mais uma recusa dele em trabalhar no escritório do padrasto. Aí ele saiu e se alistou no exército, usando o nome falso. Edgar A. Perry. Uma tentativa de buscar o próprio caminho, talvez. É, parece que sim. E essa busca continua em West Point, né? Academia Militar. Mas ele é expulso. E aí tem debate sobre o porquê, certo? Sim. Foi insubordinação de propósito? Ou será que foi uma reação ao preconceito que ele talvez sofresse lá por causa da origem dele, né? A Weiss levanta essa possibilidade. Não dá para ter certeza absoluta. Mas de qualquer forma, a expulsão foi o estopim para a ruptura final com os Alan. Definitiva. Ele volta para Richmond, encontra o quarto dele ocupado pela segunda esposa do Sr. Allan, a Louisa Patterson. Ele fica indignado, rola uma discussão feia e o Sr. Allan bota ele para fora de casa. Para sempre. Aquele fechar do portão simbólico. O momento que deixa ele completamente... Vulnerável. E é nesse momento difícil, buscando ajuda em Baltimore, que entra em cena uma figura-chave, né? A tia dele, Maria Clem. Nossa, fundamental. Ela encontra ele doente,
sem rumo, e vira assim a rocha dele. Uma figura materna que cuidava de tudo, da casa, foi a âncora dele até o fim da vida. Sem ela, olha, difícil imaginar como teria sido. Com certeza, ela deu uma estabilidade que ele parecia não conseguir ter sozinho. E aí essa dinâmica familiar fica ainda mais complexa com o casamento dele com a prima, né? A Virgínia. Casamento pra manter o Paul ali sob a asa dela. Complexo. E a vida adulta dele, pelo que a Weiss e outros contam, parece uma eterna luta interna, né? Exato. Momentos de sobriedade, de trabalho intenso, genial, e de repente umas recaídas terríveis no alcoolismo. A imagem que ele cultivava de marido dedicado, principalmente quando a Virginia estava doente, batia de frente com os escândalos tipo aquele com a senhora Osgood. Como é que a gente entende essas contradições todas? Olha, o Weiss e outras pessoas próximas, como um tal Mackenzie, apontavam muito para uma coisa que eles chamavam de fraqueza de vontade. Uma dificuldade dele em resistir aos impulsos, sabe? Seja a bebida, seja esses envolvimentos complicados, essa vulnerabilidade parece central para entender muita coisa. E essa complexidade toda vai até o fim, né? Nos últimos dias ele volta para Richmond, se envolve de novo com a senhora Shelton, aquela paixão antiga, num noivado meio tumultuado. Isso, e aí ele parte para o norte, mas a viagem não termina como planejado. A morte dele em Baltimore até hoje cercada de mistério. Mas a Weiss traz o relato do Dr. Snodgrass, que sugere o tal do Cooping como a causa mais provável. Cooping? O que é isso? Era uma prática horrível de fraude eleitoral da época. Pegavam pessoas na rua, drogavam, disfarçavam e obrigavam a votar várias vezes em lugares diferentes. Encontrar o Poe naquele estado deplorável que o Snodgrass escreveu, bom, se encaixa nessa possibilidade. É uma explicação mais concreta do que só ele se autodestruiu ou foi assassinado, embora o fim seja trágico de qualquer jeito. Então, no fim, né? O que a gente tira dessa análise focada na Weiss é que emerge um Paul cheio de contradições imensas. Exatamente. Genialidade e fragilidade ali, ó, lado a lado. Uma sensibilidade enorme e um orgulho que se feria fácil. Momentos de clareza, de trabalho incrível e quedas feias na autodestruição. E relatos como o da Weiss são importantes por isso, né? Humanizam essa figura que às vezes parece quase um mito. Mostram a luta real dele contra a pobreza, a dependência que ele tinha, emocional e até financeira da senhora Clem, a busca constante por um lugar, por reconhecimento, que parece que nunca se completou direito. Precisamente. E aí fica uma pergunta pra gente pensar, né? Será que entender melhor essa aparente fraqueza de vontade, essa batalha constante dele por apoio, por estabilidade, será que isso pode mudar um pouco a forma como a gente lê a obra dele? Interessante. Talvez enxergar por trás daquele controle sombrio, daquela força macabra dos contos, um eco dessa vulnerabilidade humana toda dele. Fica aí a reflexão. Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.